Qual o livro contemporâneo que você mais gostou de ler? Eu não tenho um só, não tenho muitos, mas eu tenho um ou outro que eu dei notas altas. Eu dei para o Cai a Noite em Hollywood, do Michael Connelly, uma nota alta que eu li ano passado. Os livros da série da Diana Gabaldon, A Viajante do Tempo. E os livros da série A Biblioteca Invisível, da Genevieve Cogman. Como foi ficar sem postar vídeos? Quando você voltou, esperava tantas pessoas na expectativa da sua volta? Não, na verdade não. Isso foi uma surpresa assim, muito gentil, porque eu acho que eu nem estava pensando nisso, como as pessoas iriam reagir. Eu fiquei esse tempo todo, como falei no último vídeo antes de fazer a longa parada no canal, de despedida, eu parei porque eu estava muito cansada, estava muito frustrada que havia coisas que eu não conseguia fazer, porque eu não tinha energia para fazer, porque eu estava trabalhando, porque eu cuidava do canal. Eu tentava retomar meu seminário e não conseguia. Então aí eu parei, porque eu até perdi o entusiasmo para fazer os vídeos. Eu falei isso nesse vídeo, despedida. E aí esse tempo eu fiquei trabalhando, às vezes escrevi uma resenha para o Scoop, continuei lendo normalmente, né? Até que foi chegando mais perto da minha aposentadoria, né? E agora eu estou de licença especial até. Inclusive alguém que me perguntou sobre projetos de leitura de clássicos na biblioteca. Nos últimos tempos a gente não estava desenvolvendo nada, porque depois da pandemia houve umas mudanças muito desagradáveis onde eu estava trabalhando. Eu fui frequentemente desviada de função, ia fazer outra coisa que não o meu trabalho. Então, quando eu consegui entrar de licença, eu fiquei muito aliviada, porque eu estava cansada, eu estava outra vez, mas já não com o canal, né? Não com as outras coisas, mas com o trabalho. Frustrada com o trabalho, decepcionada e muito revoltada também. Sobre a faculdade de biblioteconomia, dificuldades e coisas que mais gostava. Eu cursei biblioteconomia e documentação, essa é a minha formação, na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, mas eu cursei nos anos 80, então tudo que eu vou dizer de disciplina e tal tem a ver com aquela época, tá? Eu não sei se continua assim. Olhando para trás, eu acho que a minha maior dificuldade foi que eu era muito tímida, então havia coisas que eu não cheguei a fazer, né? Riscos que eu não corri, coisas que eu não aproveitei bem por causa disso. Mas eu tive muitas disciplinas maravilhosas, especialmente da área de cultura geral, né, que a gente tinha isso na grade curricular, história da literatura ocidental, literatura inglesa, paleografia também, historiografia, né, como se escreve a história, introdução à filosofia e algumas disciplinas técnicas do curso que eu gostava, como classificação, além de todas aquelas bibliotecas que tinham na faculdade. Qual o livro mais difícil que você já leu? Bom, se mais difícil aí é o livro mais denso, mais complexo de ler, eu diria que provavelmente é o Ulisses, do Joyce. Agora, se o difícil, que você colocou entre aspas, tem a ver com aquele livro fastidioso, cansativo, chato, e que você se obriga a ler até o final, porque eu fiz isso, então seria, sem dúvida, A Morte do Pai, do Kawov. Quais autores e obras você considera essenciais no gênero policial? Para ficar mesmo no essencial, eu citaria 3. Conan Doyle, Agatha Christie e Raymond Chandler. Você tem plano para ler, resenhar os livros do Goethe? Aí você citou vários, né? O Fausto, Os Anos de Aprendizagem de Wilhelm Meister, Conversações com Eckermann. Não, eu não tenho planos nem de comprar esses livros, nem de fazer algum trabalho com eles, porque o Goethe realmente não é dos meus autores favoritos. Eu já li, mas não me conquistou. Alguém perguntou se eu tenho lembrança da minha primeira leitura. Eu não lembro qual era o livro. Eu lembro que eu tinha 7 anos, eu estava na escola. E aí, de repente, eu me dei conta que eu conseguia ler a página e saí mostrando para todo mundo na escola que eu conseguia ler. Eu li em voz alta para um monte de adultos que eu ia encontrando. Mas não lembro qual era o livro. Por que você não cria um apoia-se? Basicamente porque eu tenho resistência a esse tipo de compromisso. E se eu perder de novo o entusiasmo para gravar os vídeos? Aí eu vou ser obrigada a produzir conteúdo porque as pessoas estão apoiando. E é honesto, é correto que eu produza conteúdo se as pessoas estão apoiando.
não é mesmo? Que teólogos da atualidade merecem atenção? Stanley Grenz, já falecido, um canadense. Alistair McGray, que ainda é vivo, um britânico. Norman Geisler, que é um autor batista e falecido há pouco tempo, 2019, eu acho. Esses que eu li bastante para achar que eles merecem atenção. Acho que vale a pena ler. E eu citaria mais dois que são especialistas nas suas áreas. John Walton, que é um grande especialista em Antigo Testamento, e o falecido F.F. Bruce, também britânico, que era especialista em Novo Testamento. Todos esses autores acrescentam a quem for ler. E é só.